Pessoal do Livres TV, hoje vamos conhecer o novo colaborador acadêmico do Livres, o economista Aodi Cunha. Eu sou Mano Ferreira, diretor de comunicação do Livres, e hoje vamos conversar com o economista Aodi Cunha, novo colaborador acadêmico do Livres, professor da pós-graduação na PUC do Rio Grande do Sul, conselheiro de empresas, ex-secretário da Fazenda do governo do Rio Grande do Sul, responsável por um importante ajuste fiscal no Estado. Aodi, em primeiro lugar, seja muito bem-vindo ao Livres. Muito obrigado, mano. Prazer poder colaborar com esse importante movimento de vocês. A gente queria saber, inicialmente, por que a decisão de colaborar com o Livres? Eu acho que o Livres ele representa um conjunto de valores que eu acredito, né? Independente das simpatias partidárias de cada um dos colaboradores que fazem parte do movimento, eu acho que o principal ponto é um apreço por uma economia de mercado, por conceitos de liberdade econômica, mas sobretudo também de respeito às liberdades individuais, né? Ao funcionamento de uma democracia moderna, onde as pessoas têm e devem ter liberdade de expressar as suas ideias e de respeito à divergência de opiniões. Como se deu a formação dessa convicção ao longo da tua trajetória? Como é que você se descobriu um liberal? Eu acho que é um processo de evolução ao longo do tempo, né? A minha formação de graduação, mestrado, doutorado em economia, né? A minha formação intelectual, ao longo do tempo, ela, né, foi se moldando nessa direção de acreditar numa sociedade onde o Estado ele tem um papel importante, mas é um papel importante principalmente de oferecer condições mínimas de igualdade, acesso à educação, saúde, ao desenvolvimento do ser humano, né? E de respeito às liberdades. Então, como eu disse, né, há muito de influência, evidentemente, das minhas convicções sobre a economia, sobre formação econômica, mas também sobre as minhas crenças, as minhas convicções sobre a vida em sociedade e sobre respeito, né, aos direitos, às liberdades individuais. Ou seja, basicamente uma sociedade aberta a diferentes estilos de vida, onde cada um pode ser protagonista da sua própria história. Eu acho que é um bom conceito, é uma boa definição, é um lema de um valor da forma como você quer viver, né? E como é possível combinar os direitos, as liberdades individuais numa vida em sociedade. Você precisa de organização dessa sociedade, você precisa de respeito às leis, você precisa de um Estado que ofereça condições mínimas, independente das condições de nascimento de cada um cidadão, né? Cidadãos devem ter um direito mínimo a um acesso de educação de boa qualidade, de saúde de boa qualidade, e a partir daí, né, o esforço de cada um deve se refletir na forma como as pessoas vivem. Agora, o estilo de vida, né, as concepções de ideias, desde que preservem esse respeito ao outro numa vida em sociedade, elas são de cada um, né? E não há ninguém, nenhum Estado, ou religião, ou crença que deve dizer como os outros vivem, ou devem viver. Aodi, você teve uma experiência muito importante na Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul, onde foi responsável por um ajuste muito importante das contas públicas do Estado. Qual a maior lição ou aprendizado que você teve nessa experiência? Eu fui secretário da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul em 2007 e 2008. Né? Depois eu saí no início de 2009, fui fazer um pós-doutorado na Universidade de Colômbia e depois fui para o mercado financeiro. Mas foi uma experiência muito interessante. Eu já tinha sido antes presidente de uma fundação de economia e estatística no Rio Grande do Sul, que é a Fundação de Economia e Estatística, com esse nome. Mas no caso da Secretaria da Fazenda, o objetivo principal era tentar reequilibrar contas públicas, fazer um ajuste fiscal num Estado que vinha com 40 anos de déficit, né? Isso foi atingido ao final de 2 anos, né? Nós tivemos equilíbrio orçamentário, superávit orçamentário. Foi muito difícil, né? Fazer ajuste fiscal sempre é muito difícil, porque envolve você muitas vezes contrariar interesses,
você tem que controlar gastos que afetam em várias frentes, muitas vezes, da gestão pública, gastos de pessoal. Então é um esforço que é bastante difícil de se executar. É fácil, geralmente as pessoas apoiam, são favoráveis ao ajuste fiscal, mas há aquele comportamento frequente de que o ajuste é bom, ele tem que ser conseguido desde que não mexa em mim, né? Ajuste bom nos outros. Né, do ponto de vista do setor empresarial, muitas vezes, ok, desde que não mexa nos incentivos fiscais, o funcionalismo faça ajuste, mas desde que isso não significa que não possa ter aumento de salários, você tem uma infinidade de programas que sempre são tidos como prioritários, então sempre é um esforço muito difícil, né? Tanto é difícil que, posteriormente, em governos posteriores, ele não foi seguido, né? Por N razões, às vezes por própria escolha da sociedade, faz parte da democracia, né? A sociedade é que escolhe que tipo de gestão fiscal ela quer, no final das contas, né? Mas foi uma experiência interessante, bastante interessante, difícil, mas acho que naquele momento o objetivo foi cumprido. E qual foi o maior aprendizado pessoal desse período? Acho que o maior aprendizado pessoal é que quando você vai procurar executar alguma reforma de Estado que é difícil, é complexa, ou um esforço de política econômica como um ajuste fiscal que é complexo e difícil, e vamos lembrar que construir regras de mercado, uma economia mais eficiente, muitas vezes exige intervenção do Estado na direção certa, mas exige. Mas que essas intervenções nesta direção, elas precisam não só de preparo técnico, boa discussão técnica, mas elas precisam também de boa política e de boa comunicação com a sociedade, né? E é algo que o Brasil vai precisar muito, nós vamos precisar avançar nesse tipo de discussão democrática com a sociedade para tentar fazer uma série de reformas que nós precisamos. E do ponto de vista da perspectiva liberal, qual você acha que é o maior desafio do Brasil nesse momento? Eu acho que o Brasil tem um conjunto de desafios bastante importantes, né? Não são triviais, são complexos. Nós temos, primeiro, um problema fiscal muito relevante, de tamanho relevante, né? Nós temos um déficit total, né, no setor público, um déficit nominal aí próximo de 9%, né? É muito grande, a dívida pública cresce muito. E nós vamos precisar fazer reforma de previdência, nós vamos precisar fazer uma série de reformas para que a trajetória fiscal do país não passe a ser insustentável. Ele tem um problema de financiar a sua dívida, que a taxa de juros volte a subir. Mas não é só um problema fiscal. Nós temos também que ter uma série de reformas para melhorar a capacidade de crescimento da economia brasileira, que hoje é baixa e continuará a ser baixa se nós não melhorarmos dramaticamente a qualidade da educação, principalmente. Nós precisamos fazer outras reformas pró-produtividade, como reforma tributária, melhoria do modelo de infraestrutura no país. Então, são muitas reformas que são complexas e que vão demandar a maturidade da sociedade, principalmente do ponto de vista político, né, na minha opinião. Nós estamos atualmente com uma sociedade bastante fragmentada, com discussões bastante acirradas, né, entre o que se convenciona chamar de esquerda, direita, né, mas que elas refletem um entendimento diferente da sociedade sobre como o Estado deve ser gerido. Eu, particularmente, acho que nós precisamos ter um Estado mais enxuto, mais moderno, mais eficiente, que meça suas políticas públicas, que seja mais eficiente principalmente em fornecer boa educação, saúde, segurança para o seu cidadão, e que seja menor em áreas onde o setor privado pode funcionar de uma maneira mais eficiente. Mas essa é uma discussão complexa com a sociedade, né, e que precisa ser feita. Então eu diria que o desafio maior está na política, uma política de boa qualidade e que dê uma perspectiva de nós fazermos o que nós precisamos fazer para um país crescer mais no futuro. E ele vai precisar, né, porque nós temos, por exemplo, um desafio da demografia, de envelhecimento muito rápido da população, que vai exigir que o país tenha um crescimento da produtividade que não teve nas últimas décadas. E é nesse sentido que o Livres pretende colaborar com o debate público no Brasil. Aode, muito obrigado. Seja mais uma vez bem-vindo ao Livres. Muito obrigado. Foi um prazer falar com vocês, mano.
E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e acompanhe as nossas redes sociais, sempre em @eusolivres e no site eusolivres.org. Até a próxima.